E aí, meus amigos, como é que vocês estão por aí? Tudo tranquilo? Daqui, boa tarde. Para você aí, seu horário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom fim de semana. Conforme eu sempre digo, insisto, faça a diferença. Não deixe para preparação no finalzinho, mano. O conteúdo é muito extenso. Algumas coisas são muito detalhistas, nem sempre são publicações do nosso dia a dia. Então você vai ter que ver, rever uma, duas, três, enfim, N vezes, cada um na sua necessidade, se identifica, se tem mais proximidade ou não com aquela publicação, mas não deixe para última, não deixe para edital sair. Show? Então vamos lá, nós estamos trabalhando com continências, esse é o bate-papo aqui de número meia dúzia, 6. Vamos completar um pouquinho de teoria aqui de continência, de algumas honras, e em seguida vamos fazer umas questões. E depois segue o barco. Sem delongas, R. Conte, portaria 1143, bate-papo meia dúzia e vamos nós. Partezinha que ficou faltando aí. Continência da tropa, de diversas coisas que nós já falamos de continência da tropa. Aí agora tem bandeiras, insígnias, distintivos, estandartes. Artigo 93. A presença de determinadas autoridades civis e militares em uma organização militar é indicada por suas bandeiras insígnias ou seus distintivos, hasteados em mastro próprio, de novo, hasteados em mastro próprio, na área da organização. As bandeiras insígnias ou os distintivos de... Aí é típica questão. Presidente da República. Então, dizer que essas autoridades estão lá. Presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado de Defesa, estas bandeiras insígnias ou distintivos são instituídas por quem? Por atos do presidente da República. A próxima, isso aí tem chance de cair numa prova embaralhando, hein? Competência de quem? As bandeiras insígnias ou distintivos dos comandantes agora das forças, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mas não se restringe a eles, e do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, para esse time, os comandantes das forças e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas são instituídos em atos do Ministro de Estado da Defesa. Tá, então, assim, para fim de não errar, não perder uma questão na prova aí, é lembrar que as mais VIP, presidente, vice-presidente e ministro de Estado de Defesa é instituída pelo presidente da República. Dizer assim, um degrau abaixo aí, um patamar abaixo. Bandeiras insígnias ou distintivo dos comandantes das forças e do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças, instituída por quem? Ministro de Estado da Defesa. Deixa eu sumir aqui um segundo. O texto vem. Nas OMs que possuem estandarte, o estandarte é conduzido nas condições estabelecidas para a bandeira nacional, sempre à sua esquerda. Isso pode ser alvo de prova. Então, para gravar, o estandarte é conduzido sempre à esquerda, dando à direita a maior autoridade, que é aquela regrazinha que nós já temos de 2 militares andando. Então, se a gente fosse hierarquizar aqui entre estandarte e a bandeira nacional, por óbvio, a bandeira nacional seria de uma maior hierarquia, né? Assim, é uma maneira de você associar o assunto. Então, voltando. Nas organizações militares que possuem estandarte, este estandarte é conduzido nas condições estabelecidas para a bandeira nacional, sempre à sua esquerda, portanto, dando à direita a bandeira nacional, de acordo com o cerimonial específico de cada força armada. Questões boas, né, galera? Para a prova aí. 94. A bandeira insígnia ou distintivo é hasteado quando a autoridade entra na organização militar e arriada logo após a sua saída. Então aqui pode ser trabalhado questões de várias maneiras, de que a autoridade chegou às 5h15 ou foi embora às 20h30. Então vai ficar hasteada e será arriada na chegada e logo depois da saída. Não tem nada a ver com hasteamento, né, de bandeira, por exemplo, a hora de arriar a bandeira.
Até nesses momentos assim de hastear e arriar a bandeira, você pega aquela bandeira insígnia distintivo, desce, arreia, faz o hasteamento da bandeira e depois volta a insígnia lá para a posição. Certo? A gente vai falar disso aqui em seguida. Mas se ficar uma pergunta estrita, simplesmente em existe restrição de horário para hastear bandeira, insígnia, distintivo de uma autoridade quando está numa organização militar? Não, não tem restrição de horário. E ela vai ficar hasteada quando a autoridade entra na organização, ela é hasteada e arriada logo após a saída. Parágrafo 1º. O ato de hastear ou arriar a bandeira insígnia ou distintiva é executado sem cerimônia alguma, sem cerimônia militar, por militar para isso designado. Então, diferente de hastear ou arriar a bandeira nacional, hastear ou arriar só a bandeira ou insígnia, né, de uma autoridade, seja civil, seja militar, é executado sem cerimônia alguma. Alguém vai lá, destinado a fazer esse ato, olha, fez, hasteou a insígnia, o cara foi embora, né, aí faz o arriamento. Parágrafo 2º. Por ocasião da solenidade de hasteamento ou arriação da bandeira nacional, a bandeira insígnia ou distintivo deve ser arriado, devendo ser hasteado novamente após o término daquela solenidade, seja do hasteamento da bandeira, seja da arriação da bandeira nacional. Então, em suma, quando tiver a bandeira nacional subindo ou descendo, as eventuais insígnias elas vão estar arriadas. Logo depois dessa solenidade, do hasteamento da bandeira ou da arriação, aí ela insígnia, é novamente hasteada. Artigo 95. No mastro em que estiver hasteada a bandeira nacional, nenhuma bandeira, insígnia ou distintivo deve ter posição acima dela, mesmo que nas adriças da verga de sinais. Então vamos por partes aqui. A bandeira nacional é a de maior destaque. Então a regra do artigo 95, num primeiro momento, vai dizer assim, que nenhuma outra bandeira, insígnia ou distintivo deve ter posicionamento vertical, deve ter posicionamento acima. Portanto, como regra, a bandeira nacional é acima. E ele ainda complementa lá no final, mesmo que nas adriças da verga de sinais. Aí tem uma foto ali, de como se fosse um mastro e aquela parte, né, em leste-oeste, aí, a adriça de sinais, onde ali é possível colocar diversas bandeiras. Então, se uma for a bandeira do Brasil, aí as outras vão ficar nessa adriça aí de vários sinais possíveis, mas ficaria um pouco abaixo. Parágrafo único. Deixa eu sumir aqui um segundo. Excetua-se do disposto no caput, que nenhuma bandeira pode ficar acima da bandeira nacional. Excetua-se do disposto no caput os navios e os estabelecimentos da Marinha do Brasil, que possuem mastro com carangueja, cujo penol pode ser local de destaque, por ser local de destaque de honra, é privativo da bandeira nacional. Então, esse viés aí exclusivo aqui da Marinha, nos navios, ou estabelecimento, né, da Marinha, que possuem um mastro com carangueja. Aí o carangueja tem uma foto ali, essa parte aí do leste-oeste, né? Tem algumas fotos que você vê, aqui no mastro, aí tem como se fosse uma ponta à frente, que não forma nenhum ângulo de 90 graus, é um pouquinho inclinado acima, né? Esse é o penol. Então aqui estaria o mastro, e no mastro teria como se fosse assim, o nome é a carangueja, né? Que a carangueja está aqui com um penhol, que fica uma inclinação aqui oblíqua. A ponta extrema é o penhol. E aí seria a posição de destaque, a posição prevista para a bandeira nacional. Voltando.
Então, você excetua-se do que está lá no caput, os navios e estabelecimentos da Marinha do Brasil que possuem mastro com carangueja, cujo penhol, por ser local de destaque de honra, é privativo da bandeira nacional. Aí, tendo esse mastro carangueja com esse penhol, a bandeira vai ficar lá, na ponta, nessa extremidade. Aí seria uma possibilidade, já que ela está numa posição de destaque, aí é uma possibilidade de que de alguma maneira uma outra bandeira ficasse um pouquinho acima. Mas não deixa de a bandeira do Brasil estar num destaque. A disposição das bandeiras insígnias ou distintivos referentes a autoridades presentes a uma organização militar será regulamentada em cerimonial específico do Ministério da Defesa e de cada Força Armada. Então, seria uma questão boba se cobrassem isso aí, mas de qualquer maneira, a disposição das bandeiras, insígnias, distintivos referentes à autoridade presente será regulamentada em cerimonial específico esse do Ministério da Defesa e de cada força. Então, de novo, aqui a portaria abre a possibilidade de que cada força trate o assunto de maneira um pouquinho diferente. Nem se espera que seja tão diferente. Mas quando diz de cada força, cerimonial específico de cada força vai permitir diferenças. É isso. Artigo 97. Se várias organizações militares tiverem sede em um mesmo edifício, no mastro desse edifício, só é hasteada a bandeira insígnia ou distintivo da mais alta autoridade presente. E por óbvio, turma, estão todos num prédio. Aí só tem, nesse edifício lá, um mastro para colocação de bandeiras, insígnias e etc. Então, vai ficar hasteada a bandeira insígnia da mais alta autoridade presente. Tá? Dá até para a gente ensaiar aqui, assim, imagine que tem várias OMs nesse mesmo prédio, que eles dividem um único mastro, aí tem lá para fim de exemplo, tem lá um tenente brigadeiro, aí está lá, bandeira, insígnia dele. Aí ele saiu, e não é mais um tenente brigadeiro, porque na outra OM é um major brigadeiro ou só brigadeiro. Aí, na saída desse meu primeiro exemplo aqui do tenente brigadeiro, é arriada a insígnia dele e é hasteada a do outro, do major brigadeiro ou do somente brigadeiro. Então, é isso. A ideia é que você bata o olho e veja lá a bandeira nacional, em regra acima, e alguma insígnia, e olhar para a insígnia você identifica qual é a maior autoridade. Artigo 98. Todas as organizações militares devem ter, disponíveis para uso as bandeiras insígnias, aí é típica questão de prova. Toda OM tem que ter bandeira insígnia de quem? Do presidente, vice-presidente, ministro de Estado da Defesa, não são todos os ministros de Estado, ministro de Estado da Defesa, e do comandante da respectiva força. E mais, das autoridades da cadeia de comando que estiverem subordinadas. Então, uma organização aí que está subordinada aí a um brigadeiro, aí teria do brigadeiro, enfim, alguma coisa nessa linha. Tá? Então, aí é para toda OM tem que ter. Toda OM tem que ter bandeira insígnia do presidente, do vice e de ministro de Estado de Defesa e do comandante da respectiva força. Cuidado com eles não colocarem aí o chefe do Estado-Maior, conjunto das forças, porque de vez em quando a gente encaixa essa regra, né? Nós já vimos aí que ele aparece inúmeras vezes, mas para este artigo, para a obrigatoriedade de que todas devem ter, não se encaixa. Aí fica restrito ao presidente, ao vice, o ministro da Defesa e o comandante da força, além das autoridades da cadeia de comando. Sumindo, o ministro de Estado da Defesa
e o oficial com direito à bandeira, insígnia ou distintivo. Esse quando uniformizado, quem é este quando uniformizado? É o oficial com direito à bandeira, insígnia ou distintivo. Então vamos voltar. Regra do artigo 99. É para o ministro da Defesa e oficial com direito a insígnia ou distintivo quando tiver uniformizado, e nos termos da regulamentação específica de cada força, podem fazer uso, na viatura oficial que os transporta, de uma miniatura da respectiva bandeira ou insígnia ou distintivo presa em haste apropriada, fixada no paralama dianteiro direito. Turma, sim, questão altamente caível. Que tem um bocado de sinão, um bocado de condicionantes para que isso aconteça. O ministro de Estado de Defesa pode ter essa miniaturazinha no carro? Pode. Essa miniatura, né, ela é só se for viatura de transporte, que está fazendo um transporte oficial, vai prender essa miniatura dessa insígnia ou bandeira onde? Em uma haste que fica no paralama dianteiro direito. E ainda pode ter mais quem? Um oficial que tenha direito à bandeira ou insígnia. Mas esse oficial, para ele tem que estar uniformizado. Então, o artigo 99 é um daqueles que você marca um asteriscozinho aí, porque é rico. Ele não chega a ser igual ao artigo 16, não chega a ser igual ao artigo 62, são artigos fortíssimos, né, que caem com uma frequência tremenda. Mas perceba que no 99 dá para a gente construir diversas questões de prova. E o colega, se é que a gente pode chamar assim de colega, mas pelo menos colega de farda, o que está montando a prova de vocês lá, ele pode enxergar nesse artigo 99 aí várias maneiras de perguntar. Maneira muito boba é perguntar se o paralama é direito ou esquerdo. Boba ainda, se é dianteiro ou traseiro. Dianteiro ou traseiro acho que ninguém erraria. Mas, por exemplo, dizer que seria de um lado ou do outro, nos dois paralamas, não. Fixa no paralama dianteiro direito. É isso. Outra maneira de perguntar é que o oficial, independente de estar uniformizado, poderia fazer uso dessa miniatura aí no carro? Não, tem que estar uniformizado. Enfim, é isso. Bom, agora nós vamos para algumas questões. Então a gente volta um pouquinho na linha do tempo aí, em alguns assuntos que nós não questionamos ainda, e também nessa última parte que nós tratamos. E depois segue pirão. Show? É isso. E lembrando, né, moçada, é um assunto que se você já deu essa dica, vou insistir. Faça, nem que seja para você próprio. Faça questões. Está estudando com alguém? Faça questão e passe para ele, peça para ele fazer para você. Não está estudando com ninguém, está sozinho. Faça questões e depois, com o passar do tempo, vá respondendo as questões de novo, de novo. Porque só exercitando aqui, para que você pegue aquilo que ficou meio frio na teoria, você, putz, faltou um detalhezinho aqui ou ali. Tá? Faz diferença, faz mesmo. Vamos nós. Questão número 9 aí. Em atendimento às regras do R-Conte, marque a alternativa correta. A. O militar armado de metralhadora de mão descobre-se ao entrar em um recinto coberto. Já os de serviço de policiamento, escolta ou guarda não se descobrem. E aí, certo ou errado? Errado, moçada. Militar armado de metralhadora de mão não se descobre. Letra B. Os oficiais da reserva ou reformados não têm direito à continência da tropa, apenas à continência individual. Essa é uma questão que já seria um pouquinho mais difícil. Poderia tender a você marcar como certa. Mas os oficiais da reserva ou reformado não é que não têm direito à continência da tropa. Terão, com uma condição, se tiverem uniformizados. Eu estou até com um colega aí, que o filho está se formando, ele está na reserva já, e ele fez um pedido recente para usar o uniforme para ir na formatura do filho. Então, é um exemplo claro
de um militar na reserva e que está uniformizado. Letra C. Aos governadores dos estados são prestadas as continências da tropa previstas para tenente brigadeiro. Aí teria que lembrar, gravar dessa ordem. Mas é certo. É isso mesmo. E por último, o oficial que exerce função do posto superior ao seu tem direito à continência desse posto em todas as organizações militares? Não. Oficial que exerce uma função de um posto superior ao seu, ele tem direito às continências deste posto acima, na OM dele e nas que lhe são subordinadas, mas não é em toda e qualquer OM. Então, dá uma passeada nos artigos. O que eu fiz de errado? Dá uma passeada aqui nos artigos 36, 44, 46, 48, rapidinho. Artigo 36. Artigo 36, vamos lá. E aí, também quando trava aqui? Coisa de computador, cansado, com preguiça. Pausa. Vamos atualizar esse negócio aqui para ver se dá certo. Só um segundinho, galera. Rapaz, por que você quer me atrapalhar no meio da aula? É porque eu podia até ir em frente, não tinha problema, porque são artigos aí tranquilos, fáceis. Mas eu vou precisar disso em seguida. Quem sabe agora? Aí, vamos lá. Artigo 36. Agora foi pane de operador, né? Artigo 36. Vamos lá. Demorou? Demorou, mas deu certo. Aqui o artigo 36. Militar fardado, vocês são regrinhas que vivem caindo, por isso que a gente está voltando. Militar fardado descobre-se ao entrar em um recinto coberto. É a regra. Parágrafo 1º. O militar fardado descobre-se ainda nas reuniões sociais, então mesmo que não seja um recinto coberto, descobre-se ainda nas reuniões sociais, funerais, cultos religiosos e ao entrar em templos ou participar de atos em que este procedimento seja pertinente, o de se descobrir, sendo-lhe dispensada, nestes casos, a obrigatoriedade da prestação da continência. Parágrafo 2º. O disposto no caput não se aplica aos militares armados de metralhadora de mão, fuzil ou arma semelhante, ou aos militares em serviço de policiamento, escolta ou guarda. Guarda fúnebre, guarda de honra, seja lá, né? Vamos falar disso mais à frente. Então, estes não se descobrem. Quais eram os outros artigos mesmo? 44. Próximo, artigo 44. Tem direito à continência da tropa, os símbolos e as autoridades relacionadas nos incisos 1 a 9, 12 a 15 do famosíssimo artigo 16. Parágrafo 1º. Os oficiais da reserva ou reformados e os militares estrangeiros só têm direito à continência da tropa quando uniformizados. Parágrafo. Bom, ali está perguntando no questionamento que eu fiz aqui. Foi assim: os oficiais da reserva ou reformado, letra B, não têm direito à continência da tropa? Tem, desde que uniformizados. Mas, no parágrafo 1º, poderia cair uma outra pergunta aí, né? Porque os oficiais da reserva ou reformados,
E os militares estrangeiros também só têm direito à continência da tropa quando uniformizados. Aí uma observação. No parágrafo 1º ainda, se restringe a os oficiais, então praça não, os oficiais da reserva reformadas, e para os estrangeiros ele colocou os militares estrangeiros. Parágrafo 2º. As autoridades estrangeiras, civis e militares, às autoridades estrangeiras, civis e militares, são prestadas as continências conferidas às autoridades brasileiras equivalentes. Tranquilo isso. Próxima. Marque a alternativa correta acerca da forma da prestação da continência da tropa mecanizada, motorizada ou blindada. Então, se vamos nós. A. Estando o pessoal embarcado... Opa, deixa eu reaparecer aqui. Estando o pessoal embarcado e os motores das viaturas desligados, a turma está embarcada, mas os motores estão desligados. O comandante desembarca para prestar a continência. Correto. É isso, e é o que tem no artigo 55. Então, vamos passear aqui no artigo 55 rapidinho. Artigo 55. Artigo 55 é isso. A tropa mecanizada, motorizada ou blindada presta continência da seguinte forma. Inciso 1. Estando o pessoal embarcado, o comandante e os oficiais que exercem comando até o escalão pelotão, inclusive, levantam-se e fazem a continência. E, se não for possível tomar a posição em pé no veículo, fazem a continência na posição em que se encontram. B. Ainda é tratando e estando o pessoal embarcado. B. Os demais oficiais fazem sentados a continência individual. Então, quem são esses da letra B? Demais oficiais que fazem sentados a continência individual. São os que sobraram da letra A. A letra A fala do comandante e os oficiais que exercem comando até o escalão de pelotão. Aí, quem não for o comandante dessa tropa, nem que esteja exercendo comando, né, nos escalões aí de até pelotão, então você tem os pelotões, juntou os pelotões aí você tem batalhão, aí tem companhia, juntou tem batalhão. Então, o menor deles aí seria escalão de pelotão. Letra C. As praças conservam-se sentadas olhando à frente sem prestar continência. E, agora vamos para o inciso 2. Estando o pessoal desembarcado, procede-se da mesma maneira como tropa a pé firme, formando a frente das viaturas. Então, se está todo mundo desembarcado, aí vai ficar igual tropa a pé firme. Põe em forma e faz as continências de uma tropa passando. Parágrafo único, que foi cobrado ali. Quando o pessoal estiver embarcado e os motores das viaturas desligados, o comandante desembarca para prestar continência e os demais militares procedem como no inciso 1. No inciso 1, então quem desembarca é o comandante. Mas no inciso 1 lá, que é para o pessoal embarcado, por exemplo, os oficiais que exercem o comando até o pelotão de escalão pelotão, melhor dizendo, ele se levanta e os demais não. Tá? Então, artigo bom, hein? Então, o restante aí são opções tortas. Letra B. Dizia assim: estando o pessoal embarcado e os motores das viaturas desligados, procede-se da mesma maneira como na tropa a pé firme. Não. O pessoal estiver embarcado, só desce o comandante. Letra C. Estando o pessoal embarcado, todos os oficiais fazem sentados a continência individual. Não. O comandante, né, da tropa e os até o escalão pilotão, os comandantes, se levantam. A regra é que se levante.
Estando o pessoal embarcado, letra D, as praças fazem sentadas a continência individual. Não. Continuam, olhar firme à frente e não fazem continência. Próxima. Sobre a continência da guarda formada. Assinale a alternativa incorreta. A guarda formada presta continência aos oficiais generais da aeronáutica na sede do comando da aeronáutica. A guarda formada presta continência aos oficiais generais da aeronáutica na sede do comando da aeronáutica. Moçada, não é bem isso. Tá? Presta continência não é para os oficiais generais, é para os oficiais generais só um deles, só o topo da cadeia alimentar, só para os tenentes brigadeiro. Então, vamos para o artigo 71 aqui. Artigo 71. Artigo 71. Artigo 71, aqui você, o artigo 71. A guarda formada presta continência. 1. Aos símbolos, autoridades e à tropa formada referidas nos incisos 1 a 10 e 12 e 13 do artigo 16. Inciso 2. Aos almirantes de esquadra, generais de exército e tenentes brigadeiros nas sedes dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, respectivamente. Então, essa guarda vai prestar continência. Então, a guarda formada presta continência na sede do comando da Marinha, na sede que foi questionada aí, do comando da Aeronáutica, presta continência para quem? Para os tenentes brigadeiros. E lá na alternativa estava que presta continência aos oficiais generais. E aos oficiais generais é um leque bem mais aberto. Quando a gente diz tenente brigadeiro, ele está fechando, né, só no topo da cadeia. Bom, letra B. A guarda formada presta continência aos oficiais generais, oficiais superiores e ao comandante, chefe ou diretor, qualquer que seja o seu posto nas organizações militares. Aí beleza, aí está certo. É o inciso 3. Não. 4. Aos oficiais generais, aos oficiais superiores e ao comandante, chefe ou diretor, qualquer que seja o seu posto nas organizações militares. Tá, então, isso aqui é uma diferençazinha sensível, mas eu preciso que no seu estudo você se ligue nisso. Que é, nas sedes dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, a guarda formada presta continência, no nosso caso, para tenente brigadeiro. Agora, nas sedes de comando, chefia, direção, que sejam privativos de postos de oficial general, aí a guarda formada presta continência para todos os oficiais generais, todos. Inciso 4 já tratamos, e o 5. Aos oficiais generais e aos oficiais superiores das Forças Armadas das nações estrangeiras, quando uniformizados, nas condições estabelecidas nos incisos anteriores aí de 1 a 4. E a guarda formada também presta continência, o inciso 6, a guarda que venha rendê-la. Que era a letra C, a guarda formada, né, presta continência à guarda que venha rendê-la. E a letra D, a continência é prestada por ocasião da entrada e saída da autoridade. Parágrafo 2º aqui. A continência é prestada por ocasião da entrada e saída da autoridade. Aí, presta atenção, que nós estamos falando aqui, continência da guarda formada. Beleza. Próxima questão, é grande, deixa eu sumir aqui um pouquinho. Sobre a continência da guarda formada, assinale a alternativa correta. Para a continência à bandeira nacional e ao presidente da República, a guarda forma na parte externa do edifício, à direita da sentinela do portão das armas, sentinela da entrada principal. E aí, turma, detalhezinho aí seria você lembrar, né,
que quando é continência à bandeira e ao presidente, a guarda realmente forma na parte externa do edifício. Agora, é à direita da sentinela ou é à esquerda da sentinela? À esquerda. Letra B. Bravo. B, bravo. Quando em uma organização militar entra ou sai seu comandante, chefe ou diretor, acompanhado de oficiais, a continência da guarda formada é prestada apenas ao oficial de maior posto. Perceba que você está atrás da correta. E essa é uma questão que pode te levar a erro. Quando em uma OM entra ou sai seu comandante, chefe ou diretor, acompanhado de oficiais, a continência da guarda formada é prestada apenas ao oficial de maior posto. Aí, assim, uma regrinha aqui. Vamos aqui para o artigo 72. Artigo 72. Não é 72, 74. Olha aqui, ó. Quando em um OM entra ou sai seu comandante, chefe ou diretor, acompanhado de oficiais, a continência da guarda formada é prestada apenas ao oficial de maior posto ou ao comandante, se de posto igual ou superior aos demais que o acompanham. Então, de fato, a continência é prestada para o oficial de maior posto. Suponha que está saindo o comandante, da OM, um tenente-coronel, acompanhado de um coronel. Aí a continência da guarda vai ser para o de maior posto, para o coronel. Suponha agora 2 tenentes-coronel. E dos 2, o mais novo dos 2 é o comandante da OM. A continência da guarda vai ser para o comandante da OM. É o que diz o parágrafo único, é o caput do artigo 74. Aí a continência vai ser para o dos 2 de mesmo posto, vai ser para o comandante da OM. Mas ambos têm o mesmo posto. E se tivesse 2 tenentes-coronel, onde eu acabei de dizer aqui, e outros oficiais, alguns major, capitão e etc., acaba que a guarda vai fazer continência para o maior posto. Seja porque esse maior posto é um posto acima do comandante, então a guarda vai fazer continência para esse oficial e não para o comandante, e sim para esse mais antigo. Seja porque tem o comandante e está junto com outro oficial. Dos 2, o comandante é o mais moderno, mas ambos do mesmo posto, mas a guarda vai fazer continência para esse comandante, que, na pior das hipóteses, entre os 2, tem o mesmo posto. Então, resumindo, letra B, deixa eu voltar aqui. Quando em uma OM, quando a organização militar entra ou sai seu comandante, chefe ou diretor, acompanhado de oficiais, a continência da guarda formada é prestada apenas ao oficial de maior posto. Isso é verdadeiro. É verdadeiro. Se tivesse escrito ali, é prestada apenas ao oficial mais antigo, estaria errado. Mas se tiver, é prestada apenas ao oficial de maior posto, é verdadeira, vou insistir. Vou voltar no exemplo do tenente-coronel, que é o chefe da organização militar, acompanhado de um coronel full. Nesse caso, a continência vai ser para o coronel full, de maior posto. Reinsistindo, 2 tenentes-coronel, onde o comandante da OM dos 2 é mais moderno. A continência da tropa vai ser para o comandante da OM, não para o mais antigo. Mas é o de maior posto. Que é o caso aí, o exemplo de tenentes-coronel junto com mais major, capitão e etc. Tá bom? Então, a alternativa B também está correta.
Uma questão que eu peguei, não sei de onde, mas a questão está torta. Vou voltar para a gente ficar claro nisso. Se na letra B tivesse assim: quando em uma organização militar entra ou sai seu comandante, chefe ou diretor, acompanhado de oficiais, a continência da guarda formada é prestada sempre ao oficial mais antigo. Estaria errado, mas do jeito que está escrito ali, está certo. Tá? Quando eu for mandar esse arquivo para vocês aqui, eu não vou fazer isso agora, eu vou até consertar, já que é para mandar a correta. Aqui tem duas, turma, duas corretas. Sinto muito por quem fez a questão. Letra C. A autoridade a quem é prestada a continência sempre fica à direita das demais autoridades para corresponder à continência da guarda, e os acompanhantes fazem a continência individual voltados para aquela autoridade. Bom, de fato, a guarda vai prestar continência para alguém que fica numa posição de destaque. O termo é posição de destaque, não que ficará sempre à direita. Vamos voltar aqui no artigo 74. A autoridade a quem é prestada a continência destaca-se das demais para corresponder à continência da guarda, e os acompanhantes fazem a continência individual voltados para aquela autoridade, seja porque é uma autoridade de maior posto, seja porque é todo mundo do mesmo posto, mas ele é o comandante da bola daquele lugar. Tá? Então, é uma posição aí de destaca-se, não tem esse papo de ficar à direita. Exemplo de destaca-se, vou dar um exemplo, um passo à frente dos demais. Letra última, deixa eu sumir, letra E, não, letra D. Uma vez presente em uma organização militar, a autoridade cuja insígnia esteja hasteada no mastro principal, apenas o comandante, diretor ou chefe da organização e os que forem hierarquicamente superiores à referida autoridade têm direito à continência da guarda formada. Perfeito. Próxima questão boa. Considerando a continência que uma sentinela presta a uma tropa comandada por oficial, analise o esquema abaixo e assinale a opção correta. Então ali tem o exemplo de uma tropa indo aí da esquerda para a direita, e tem um monte de sigla aí para a gente destrinchar a questão. Na frente da tropa tem TBC. T, testa da tropa, composta por 3 militares. B, bandeira. C, capitão, comandante da tropa. Então, voltando, está lá à frente o capitão, comandante da tropa, atrás dele uma bandeira, e aí vem a testa da tropa. Bom, e tem outra referência ali, um tal de P1. Quem que é P1? P1 é uma posição 1 a 10 passos de S. S, sentinela de posto fixo, armado com fuzil HK-33. Então, P1 fica a 10 passos de uma sentinela armada, onde está vindo uma tropa, e aí a sentinela vai ter que fazer uma continência para uma tropa que está passando. Tropa essa, conforme está no comando da questão, comandada por um oficial, porque é comandada por um capitão. Além de P1, tem P2. P1, então, fica 10 passos da sentinela. P2 é 1 passo depois da sentinela. P3, a 3 passos de P2. Então, é 1 passo depois da sentinela, 2 passos antes da sentinela, é o P3. Então, vamos lá. São corretos os movimentos de S, que é a sentinela de posto fixo e está armada, né, com um fuzil. Letra A. Apresentar a arma com C, que é o capitão, em P2. Vamos olhar de novo o que é P2. P2. Posição 2, que é a 1 passo depois da sentinela. Moçada, não vai apresentar a arma a 1 passo depois que passar da sentinela. Não é isso. Letra B.
Bom, nós estamos procurando aqui os movimentos corretos da sentinela. Letra B. Vai fazer sentido e apresentar arma com T, que é a testa da tropa, em P1. Lembrando quem é P1, 10 passos da sentinela. Até aí está certo. Porque a sentinela vai fazer o sentido e apresentar armas a 10 passos da testa. E cuidado, porque na frente dessa testa tem bandeira, tem o capitão, mas a referência lá da sentinela é quando a testa tiver a 10 passos. Então vai fazer o quê? Sentido e apresentar a arma com T, testa em P1, que é 10 passos. E vai fazer ombro-arma com B, bandeira em P2. Bandeira em P2, volta-se em P2. É a 1 passo depois da sentinela. Bom, isso aí é o que está correto, porque nós vamos relembrar aqui o que está no artigo 80, mas, de fato, é assim. A sentinela está vindo, lá vem uma tropa comandada por oficial. Quando a testa da tropa estiver a 10 passos da sentinela, ela fica em sentido e apresentar arma. E fica nessa posição até a passagem da bandeira. A bandeira passou, aí ela volta na posição de ombro-arma. E fica na posição de ombro-arma até escoar a tropa inteira. E aí, depois de ombro-arma, vai para descansar a arma e descansar. Artigo 80. Artigo 80 merece uma revisãozinha. É pequeno. Você veja que o artigo 80, galera, olha só como é que a gente trabalha as questões nas provas. Essa é uma questão de uma das provas de vocês aí do passado. Artigo 80 é um artigo pequeno. E o cara fez uma questão que, olha, o tempo que você gasta, assim, fazendo um posicionamento, um mapeamento. Porque se não fizer um mapeamento aqui direitinho, no nervosismo, espero que não, mas ainda dá o nervosismo de uma prova aí, às vezes a gente perde uma questão que poderia ser simples. Porque pelo artigo, se cobrasse só o decorado aqui, duvido que você errasse. Artigo 80. Para prestar continência a uma tropa comandada por oficial, a sentinela adota os seguintes procedimentos. Inciso 1. Toma a posição de sentido, executando apresentar arma, quando a testa da tropa estiver a 10 passos. Assim permanecendo até a passagem do comandante e da bandeira. Então vai passar o comandante, aguarda um pouquinho, porque a bandeira está atrás. Até a passagem do comandante e da bandeira. Inciso 2. A seguir faz ombro-arma até o escoamento completo da tropa, quando volta às posições de descansar arma e descansar. Então, questão extensa, mas em cima de um artigo simples. A questão, eu diria que é mais trabalhosa do que difícil. Tranquilo aí, galera? Tranquilo, estão comigo? Questão 24. De acordo com procedimentos utilizados na execução dos toques de corneta, clarim e apito, é correto afirmar, exceto: o toque de corneta, clarim ou apito é meio usado para anunciar a chegada, a saída ou a presença de uma autoridade em uma organização militar. Certo? O toque de corneta, clarim ou apito é o meio usado para anunciar a chegada, a saída ou a presença de uma autoridade por ocasião de sua aproximação de uma tropa. Também está certo. Só é dado toque para anunciar a chegada ou a saída de uma autoridade superior à mais alta presente, quando esta entrar ou sair de estabelecimento cujo comandante for de posto inferior ao seu. Também está correto. Bom, nós estamos atrás da errada, né? Letra D, delta. Quando em um mesmo quartel, estabelecimento ou fortificação tiverem sede de 2 ou mais organizações militares e seus comandantes, chefes ou diretores entrarem ou saírem juntos, deverão ser executados os toques de cada comandante, respeitando a precedência hierárquica. Não, se eles estiverem chegando juntos, saindo juntos, o toque é do mais antigo e fim.
Vamos para os artigos 81, 82, 83. Rapidinho. Toque de corneta, clarinho. O apito é o meio usado para anunciar a chegada ou a saída da presença ou a presença de uma autoridade, não só em uma OM, como também por ocasião de sua aproximação da tropa. Parágrafo único do artigo 82. Só é dado toque para anunciar a chegada ou saída de autoridade superior à mais alta presente, quando esta entrar ou sair de quartel ou estabelecimento cujo comandante for de posto inferior a esse seu que está chegando. E artigo 83. Que era a questão que estava lá de maneira torta, né, alternativa torta. Quando em um mesmo quartel, estabelecimento ou fortificação tiverem sede duas ou mais OMs e seus comandantes, chefes ou diretores entrarem ou saírem juntos do quartel, o toque corresponderá ao de maior precedência hierárquica, e não o que estava lá, que é toque para os dois, respeitando a precedência hierárquica. Não. O toque corresponderá somente ao de maior precedência hierárquica. Quanto à continência da sentinela, é incorreto o que se afirma em continência, sentinela, o que está incorreto? A sentinela de posto fixo, armada, presta continência tomando a posição de sentido aos graduados e praças especiais das Forças Armadas, Nacionais e Estrangeiras. Beleza. A sentinela de posto fixo, armada, presta continência tomando a posição de sentido e em seguida fazendo ombro armas. A tropa não comandada por oficial. Aí, aqui, moçada. Aqui, vamos para o artigo 77, 78. 77, 78. Olha só. No artigo 77, já exploramos ele uma vez, é a segunda vez, mas isso cai. Que é: a sentinela de posto fixo, armada, presta continência. Aí está aqui. Apresentando arma aos símbolos e autoridades referidas no artigo 16. Lista enorme. Mas ele não apresenta arma, aqui está no inciso 2, tomando posição de sentido aos graduados e praças especiais das Forças Armadas, Nacionais e Estrangeiras. Inciso 3, tomando a posição de sentido e em seguida fazendo ombro-arma só e não apresentar arma. A tropa não comandada por oficial. Aí, mas vai até o ponto de ombro-arma, não é só sentido? Não vai. É uma sentinela armada. Faz sentido e faz ombro-armas, embora não comandada por oficial. Mas aqui é em respeito, não é nem ao comandante dessa tropa aí, é em respeito à tropa em si. Tá? Então, por isso que a letra B está correta, porque aí, assim, é comum fazer essa confusão aqui, que na letra B, na segunda linha da letra B, fazendo ombro-armas com a tropa não comandada por oficial, né? Aí vai achar que teria que fazer não faria nem ombro-arma, ficaria só em sentido. Não, não é isso. Tá? Então, letra C. Sentinela móvel presta continências aos símbolos, autoridades e militares, constante no artigo 16, tomando apenas a posição de sentido. Perfeito. No caso de continência, a tropa e oficiais apresentando arma. Não. A sentinela móvel, a continência que a sentinela móvel faz é a posição de sentido. Artigo 77.
Cadê? Parágrafo 2º. Sentinela móvel presta continência a todo aquele pacote, símbolos, autoridades e militares constantes do artigo 16, tomando apenas a posição de sentido. Mas esse é a sentinela móvel. Já a sentinela fixa, aí tem ali acima para quem ainda presta continência, e nós vimos agora há pouco, inclusive, uma regra para a tropa, que é quando a testa tiver dela 10 passos, aí vai fazer a continência, né? E se for uma continência para uma tropa que, por exemplo, está só conduzindo, comandada por não oficial, vai fazer continência e ombro-arma e não apresentar arma. Enfim. Letra D. Os marinheiros e soldados, quando passarem por uma sentinela, fazem a continência individual, a qual a sentinela responde tomando a posição de sentido. Aí aqui, para soldados e marinheiros, então, vamos lá nas mais baixas patentes, aí nesse caso, não é a sentinela que faz a continência. Esses que estão chegando, marinheiros e soldados, os que fazem a continência, e a sentinela faz o quê? Ela vai retribuir, né? Faz a continência individual respondendo, e faz como? Tomando a posição de sentido. No período compreendido entre o arraiar da bandeira e o toque de alvorada do dia seguinte, então, arraiar da bandeira e o toque de alvorada do dia seguinte, a sentinela. E aí faz o quê? Apresenta armas a toda tropa formada. Não, a não ser que seja tropa formada, comandada por oficial. Apresenta armas à bandeira nacional. Aí sim, armas à bandeira nacional, sim. Vamos para o artigo 79. Toma a posição de sentido a passagem das praças e apresenta a arma para os oficiais. Não, que nesse horário entre o arraiar da bandeira e a alvorada, aí a continência só é prestada para, e se reduz um bocado. Então nós estamos aqui dentro de continência da sentinela. Artigo 79. No período compreendido entre o arraiar da bandeira e o toque de alvorada do dia seguinte, a sentinela só apresenta armas à bandeira nacional, hino nacional, presidente da República, cuidado com questões cobrando o vice-presidente, as bandeiras e hinos de outras nações e a tropa formada, vírgula, quando comandada por oficial. Alternativa A falava assim, apresenta armas a toda tropa formada. Não, só a tropa formada por oficial. Formada não, perdão, comandada por oficial. Parágrafo único do 79. No mesmo período, então é do arraiar da bandeira até a alvorada do dia seguinte, no mesmo período, a sentinela toma a posição de sentido à passagem de um superior pelo seu posto ou para corresponder à saudação militar de marinheiros e soldados. Então, se não for esse cenário aqui de passagem de bandeira, hino nacional, presidente da República, bandeiras e hinos de outras nações e tropa formada comandada por oficial, se não for esse pacotinho, sentinela vai simplesmente tomar a posição de sentido, que é para fazer a continência, nesse período do arraiar da bandeira até a alvorada. Ou então para responder uma saudação militar dos soldados e marinheiros. Questão altamente caível. Letra D. Apresenta armas a oficial general. Não, moçada, nesse horário só apresenta armas para grava isso, pelo amor de Deus. Tem chance altíssima. Para bandeira nacional, bandeira nacional, hino nacional, presidente, bandeiras e hino de outras nações e tropa formada e comandada por oficial. De número 15, uma questão aqui. As bandas de música na continência prestada pela tropa executam.
Banda de música, continência prestada pela tropa. Executam. O toque correspondente, seguido do exórdio de uma marcha grave para o presidente da República. Não, para o presidente da República é o hino. O hino de nação estrangeira, seguida do hino nacional para a bandeira ou para a autoridade dessa nação. E a ordem é essa mesmo, que é, primeiro é assim, como se fosse uma deferência e tal. É o hino da nação estrangeira primeiro, seguido do hino nacional, para a bandeira ou para a autoridade dessa nação. E aí vamos para o artigo 84, então. Artigo 84, extenso. Regras para a prova não tem tanto, mas ele é extenso. Artigo 84. As bandas de música na continência prestada pela tropa, essas bandas, nessa continência prestada pela tropa, executam o quê? Aí, o inciso 1. Hino nacional para a bandeira nacional, para o presidente da República, e quando incorporados, Congresso Nacional e o Supremo. Então, para o presidente da República, que era uma das alternativas, é o hino nacional. Inciso 2. O toque correspondente, seguido do exórdio de uma marcha grave para o vice-presidente da República. Então, tem o toque de vice-presidente, então não é o hino nacional, porque no primeiro caso o presidente é o hino nacional. Para o vice, é o toque de vice-presidente, seguida desse exórdio de marcha grave. Inciso 3. Aqui não tem o toque, é só exórdio em uma marcha grave para o ministro de Estado da Defesa, os comandantes das forças e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças. Inciso 4. O hino de nação estrangeira, seguida do hino nacional para a bandeira ou para a autoridade dessa nação, que era a assertiva correta. E última, inciso 5. O exórdio de uma marcha grave para os oficiais generais. É isso. Aí a gente lembrando, né? Lembrando de algumas questões. O hino nacional é executado por banda de música militar nas seguintes ocasiões, exceto. Então, o hino nacional é executado por banda de música militar nas seguintes ocasiões, exceto. Aí está aqui. Na continência ao vice-presidente da República. Então, esse é o exceto. Porque é prestado nos dias que o governo considerar a festa nacional, é um exemplo, na continência ao Congresso Nacional quando incorporado, continência ao STF quando incorporado, mas não na continência ao vice-presidente. Vice-presidente é uma questãozinha assim, safada se vier, porque a gente estuda muito, a grande prioridade que tem é o presidente, mas o vice nem tanto. Artigo 88. Não estou falando de política, mas estou falando aqui da portaria. O hino nacional é executado por banda de música militar nas seguintes ocasiões. Então, aqui são as ocasiões. Inciso 1. Nas continências da bandeira nacional e ao presidente. 2. Continências do Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, ambos os casos quando incorporado. A alternativa só cobrava o conhecimento ali do Supremo, podia ter cobrado também do Congresso Nacional. Inciso 3. Nos dias em que o governo considerar de festa nacional. 4. Nas cerimônias em que se tenha de executar hino de nação estrangeira, devendo este, por cortesia, anteceder o hino nacional. E 5. Nas solenidades, sempre que cabível, de acordo com o cerimonial de cada força armada. Beleza. De acordo com o capítulo dos hinos no R-Conte, marque a alternativa incorreta. É vedado substituir a partitura do hino nacional por qualquer arranjo instrumental, exceto o de Alberto Nepomuceno. Moçada, essa seria uma questão safada, se viesse. Safada mesmo. Porque é vedado substituir a partitura do hino nacional por qualquer arranjo instrumental? Tem uma exceção falando de Alberto Nepomuceno? Tem.
mas é para arranjo vocal, não é instrumental. Então essa é a alternativa incorreta. Vamos olhar isso aqui, porque essa é... É vedado substituir a partitura do hino nacional por qualquer arranjo instrumental. Ponto, sem exceção. Aí fala aqui que o hino nacional pode ser cantado em solenidades. Aí vem o parágrafo 2º. É vedado substituir a partitura para canto do hino nacional por qualquer arranjo vocal, exceto o do músico, do cearense, lá de natural de Fortaleza, Alberto Nepomuceno. Então, o que está cobrando aqui na letra A, está dizendo que é vedado substituir a partitura do hino nacional por qualquer arranjo instrumental. É ponto e acabou. É verdade se parasse aí. Esse exceto de Alberto Nepomuceno é um arranjo modificado, mas um arranjo vocal. Letra B. Haverá guarda de honra no recinto onde se procede a uma solenidade. Desculpem, havendo guarda de honra no recinto onde se procede a uma solenidade. A execução do hino nacional cabe à banda de música dessa guarda de honra, mesmo que esteja presente outra de maior conjunto. Então, se tem uma guarda de honra num recinto para uma solenidade e for rolar hino nacional, a responsa do hino nacional é da guarda de honra, mesmo que tenha outra banda, mesmo que a outra banda seja a mega banda, mas a guarda de honra está ali para aquilo. Letra C. Caso o hino nacional seja cantado em solenidades oficiais, cantam-se sempre as duas partes do poema, sendo que a banda de música deverá repetir a introdução do hino após o canto da primeira parte, né, que eu costumo brincar e dizer que é para nós que ficamos lá cantando, fôlego, retomar o fôlego. Letra D. No dia 15 de novembro, as bandas de música militares executam o hino da Proclamação da República. Correto? Esse artigo 92 aqui, questões fáceis, moçada, mas de vez em quando aparece. Nas datas abaixo, as bandas de música militares executam os seguintes hinos. 7 de setembro, qual é o hino? Aí, hino da independência, mas é 7 de setembro, por ocasião da alvorada e nas retretas. 2. 15 de novembro, hino da proclamação da República. Então é só lembrar, 15 de novembro, data proclamação da República, 19 de novembro, dia da bandeira. Então, no dia 15 de novembro, hino da proclamação. No dia 19 de novembro, hino à bandeira. O parágrafo único aí, seria mais simples. Por ocasião das solenidades de culto à bandeira, canta-se o hino à bandeira. Questão extensa. De acordo com o capítulo das bandeiras, insígnias distintivos e estandartes da RICONTE, é correto o que se afirma em: no mastro em que estiver hasteada a bandeira nacional, nenhuma bandeira, insígnia ou distintivo deve ser posicionada acima dela, mesmo que nas adriças da verga de sinais. Sabe, essa é a regra, é isso mesmo. Tem um capto que bota uma exceçãozinha, mas a regra é essa. Então, o mastro em que estiver hasteada a bandeira nacional, nenhuma bandeira, insígnia ou distintivo deve ser posicionada acima dela. Letra B. As bandeiras insígnia ou distintivo de presidente da República, de vice-presidente da República e de ministro de Estado da Defesa são instituídas em ato do ministro de Estado de Defesa. Não, são instituídas em atos do presidente da República. São as de maior, do time mais forte. Bandeiras insígnias ou distintivos de presidente, vice e ministro de Estado de Defesa são instituídas por ato de quem? Do presidente da República. Letra C. As bandeiras insígnias ou distintivos de comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou chefe do Estado-Maior Conjunto são instituídos por atos do presidente da República. Não, do ministro de Estado da Defesa.
A última, letra D. Nas organizações militares que possuem estandarte, este é conduzido nas condições estabelecidas para a bandeira nacional, sempre à sua direita. O estandarte à direita. Não, já falamos isso. O estandarte fica à esquerda, dando, entre aspas, à direita para a bandeira. E bota aí essa hierarquiazinha aí para fim de massificar, de gravar, para fim de prova. Que a bandeira teria um status, uma prioridade maior do que o estandarte. Dá para pensar tranquilamente assim, né? Então, o correto aí, correto está na letra A. Vamos passear aqui para a gente não se perder num ponto. Então, é para não ficar polêmica aqui, turma. Ó, no mastro em que tiver hasteada a bandeira nacional, nenhuma bandeira, insígnia ou distintivo deve ser posicionada acima dela, mesmo que nas adriças da verga de sinais. É o que está literal no artigo 95. Isso aqui é uma questão que, se caísse, você podia ficar pensando no tal da exceção, do parágrafo único, do caput, etc. Mas está cobrando a regra. No mastro em que estiver hasteada a bandeira nacional, nenhuma bandeira, insígnia ou distintivo deve ser posicionada acima dela, bandeira nacional, mesmo que nas adriças da verga de sinais. Então, isso aí é a regra. Agora, se tivesse dito assim, não existe nenhuma outra maneira, nem mesmo na marinha, não sei mais o que, trabalhar-se nesta linha e falando de navios e falando de estabelecimentos da marinha, aí é onde você deixa a exceção aparecer e trabalha com o parágrafo único. Seria a maneira certa de você responder uma questão numa prova. Tranquilo? Claro aí? Claro, claro. Show. Presidente da República, perdão, todas as organizações militares devem ter disponíveis para uso as bandeiras insígnias do. Então, onde é que toda OM tem que ter? O que é que toda OM tem que ter? Letra A. Presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado de Defesa, comandante da respectiva força e das autoridades da cadeia de comando a que estiverem subordinadas. Oh, aqui faltou um slide. Sim, mas isso é o que diz aqui no artigo 98. Todas as organizações militares devem ter disponível para uso as bandeiras insígnias do presidente, do vice, do ministro de Estado de Defesa, do comandante da respectiva força e das autoridades da cadeia de comando que estiverem subordinadas. Bom, quando eu enviar o arquivo para vocês, eu envio o arquivo com ele clonado e a resposta no segundo arquivo. Tá? Mas a correta aí é a letra A. Letra B. Está dizendo que toda organização militar tem que ter essas insígnias. B. Presidente da República, vice-presidente, ministro de Estado de Defesa, comandante das 3 forças, e aí é o comandante da respectiva força. Para cada unidade militar aí de qualquer das forças, tem que ter o do comandante da sua própria força e não das outras. Letra C. Fala presidente da República, vice-presidente, ministro de Estado de Defesa, comandante da respectiva força e das demais autoridades da cadeia de comando que estiverem subordinados. E aí o texto ficou idêntico da letra A. Uma questão ficou com 2 respostas de mesmo texto. Né? Porque a alternativa A e C estão idênticas. Comandante respectivo força. Né? Estão idênticas aí.
Letra D. Nas organizações militares que possuem estandarte, este é conduzido nas condições estabelecidas para a bandeira nacional, sempre à sua direita. Não, não é, sempre à direita não. Então aqui a questão ficou prejudicada porque tinha duas alternativas iguais aí, alfa e delta. Bom, feito aqui alguns bons, né? Alguns exercícios para a gente dar uma reforçada na teoria, mas agora vamos avançar. Vamos tratar aqui de honras militares. Tem diversas maneiras e regrinhas, mas 1000 mesmo, regras 1000 aqui de honras militares. Então vamos bem devagar, bem tranquilo, assimilando mesmo o conteúdo aqui. Vou mostrar primeiro um mapeamento aqui assim de quais são todas essas honras militares, para depois a gente ir a fundo nos detalhes de cada uma delas. Show? Vamos nós. Honras militares, de maneira geral, artigo 100. Honras militares são homenagens coletivas que se tributam aos militares das Forças Armadas de acordo com a sua hierarquia e às altas autoridades civis, segundo o estabelecido neste regulamento e traduzidas por meio de honras de recepção. Então, honras militares é o geralzão. Essas honras militares, elas podem ser, o que está no inciso 1, honras de recepção e despedida, comissão de cumprimentos e de pêsames e preito da tropa. Então, as honras militares são numa dessas três vertentes. E elas ainda se subdividem aí em algumas. Então, vou mostrar aqui agora um esqueleto das honras militares, que é algo que você deve, de vez em quando, olhar para esse slide e entender o todo. Aí, daqui a pouco, você está numa específica. Mas lembra desse slide que ele vai lhe ajudar um mapeamento do todo. Então, nós temos, olha aqui, o anterior. Honras de recepção e despedida, comissão de cumprimentos e de pêsames e preito da tropa. Então, isso está repetido aqui. Honras de recepção e despedida, comissão de cumprimentos e de pêsames e preito da tropa, que é o que mais vai abrir em lex. Honras de recepção e despedida, vou botar aqui guarda de honra, que serve como um exemplo de uma das honras. Tá? Então, são honras prestadas para receber alguém e na despedida de alguém. E a guarda de honra é um exemplo de algo que pode ser feito para essa honra de recepção, por exemplo. Mas nós voltaremos à guarda de honra. Comissão de cumprimentos e pêsames. Aí nós vamos estudar regras para comissão de cumprimento e comissão de pêsames. Regras específicas para um e para outro. Desculpe. Preito da tropa. Aí nós vamos ter uma divisão inicial em honras de gala e honras fúnebres. Diversos artigos para cada um desses. As honras de gala, nós temos uma tridivisão. Guarda de honra, escolta de honra e salvas de gala. Então, diversas, galera, são muitas mesmo, regras sobre isso. Aí, agora vamos para as fúnebres, outra tridivisão. Tem guarda fúnebre, escolta fúnebre e salvas fúnebres. O mapeamento é esse. Nós vamos agora enfrentar nos artigos na casa de 100 e pouco aí, não lembro agora de cabeça, 101. Do artigo 101 para frente, nós vamos ver diversos artigos e vamos aos poucos falando de honras de recepção e despedida, depois falando daquelas comissões de cumprimento, de pêsames, e a parte talvez mais extensa vai ser o preito da tropa aí, que é honras de gala, aí guarda de honra, quem é que tem direito, como é que é feita, escolta de honra, salva de gala, honras fúnebres,
guarda fúnebre, escolta fúnebre, salvas fúnebres, quem tem direito e como é que se faz. Extenso, esse é um assunto extenso. Vou adivinhar uma questão da sua prova. Uma questão da sua prova vai cobrar honras militares. Vou adivinhar outra questão da sua prova vai cobrar continência. Não sei qual, de algo que nós já vimos aí para trás, mas que vai cobrar continência, vai cobrar atitude, gesto e duração. Porra, sonha, né? Duvido. A chance muito maior de cobrar algo mais complexo, mas vai cobrar ou continência individual, ou uma continência da tropa, ou uma continência de uma tropa em desfile, ou uma tropa em deslocamento, ou uma tropa a pé firme e uma outra passando. Uma dessas cai. E agora, esse outro leque que nós vamos puxar aqui agora, dessas honras militares que tem diversas, né? Também, certeza, a gente só não sabe qual. Então, já que a gente não sabe qual, você tem que estudar com afinco em todas, porque vai que aquela que você não deu um gásinho aí é justamente o que é cobrado. Então vamos nós, começando. Tem direito a honras militares. Quem é que tem direito a honras militares? Lembrando, moçada, honras militares é o geralzão. Tem direito a honras militares. Presidente da República, o vice-presidente, o Congresso e o Supremo, o texto vai ser sempre esse, quando incorporados, o ministro de Estado de Defesa, demais ministros de Estado quando em visitas de caráter oficial a uma OM, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças, STM, quando incorporado, os militares das Forças Armadas, governadores dos estados do DF, quando em visita de caráter oficial à organização militar, e chefes de missão diplomática, que eu acho que é um nome que está aparecendo agora aqui. Então, chefes de missão diplomática, eles terão direito, né, a algumas dessas honras militares. E esse é o inciso 10, nós já vimos alguns outros aqui. Muito bem. Então, nós vimos até agora no artigo 101, tem direito a honras militares e fomos do inciso 1 ao 10º, de 1 a 10. Aí vem um parágrafo primeiro e diz assim: excepcionalmente, por determinação do Presidente da República, Ministro da Defesa, comandante de uma das forças ou do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, serão, então é por determinação, de forma excepcional, por esse time aí, serão prestadas honras militares a outras autoridades não especificadas neste artigo. Portanto, o artigo 101, que diz tem direito a honras militares e elencou do inciso 1 ao 10, ele não é fechado, ele não é taxativo, porque o parágrafo primeiro abre essa exceção, diz excepcionalmente, por determinação, aí grava de quem? Presidente, ministro da Defesa, comandante de uma das forças ou chefe do Estado-Maior, né, das forças. Excepcionalmente, então, serão prestadas honras militares a outras autoridades não especificadas nesse artigo. Exceto, só voltando aqui, um pouquinho à frente aí nós vamos falar de umas outras honras e vai ter um texto parecidíssimo com esse. Excepcionalmente, por determinação de fulano, 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 né? Vai ter um texto parecido. Então, já eu vou chamar a atenção disso. Parágrafo 2º. Exceto para o ministro de Estado da Defesa, deixa eu sumir aqui para o texto aparecer. Exceto para o ministro de Estado da Defesa, não se constitui visita de caráter oficial o comparecimento dos ministros de Estado, de governadores dos estados e do DF a solenidades no âmbito de
cada força singular. Portanto, o ministro de Estado de Defesa, quando ele estiver em algum lugar, aí constitui visita de caráter oficial. Porque está o começo do parágrafo 2º. Exceto para o ministro de Estado de Defesa. O resto, então, não se constitui visita de caráter oficial ou comparecimento de qualquer dos outros ministros, que não seja o ministro de Estado de Defesa, dos governadores, dos estados e do Distrito Federal, à solenidade no âmbito de cada força singular. Próximo. Honras de recepção e despedida. Cadê o 101? Então, é isso, turma. De vez em quando nós vamos olhar aqui, nós vamos começar aqui com das honras de recepção e despedida. Então, onde é que nós estamos? Honras de recepção e despedida. Vamos aqui. Artigo 102. São denominadas honras de recepção e despedida as honras prestadas às autoridades definidas no artigo 101, ao chegarem ou saírem de navio ou outra organização militar e por ocasião de visitas e inspeções. Bem mais tranquila, essa aqui é a mais tranquila delas. As visitas ou inspeções sem aviso prévio da autoridade, quer dizer, deu uma rasteira num comandante qualquer aí, né? Foi verificar se realmente está tudo funcionando, mas voltando. As visitas ou inspeções sem aviso prévio da autoridade à organização militar não implicam a alteração da sua rotina de trabalho, até porque chegou em cima do laço. Não queria mesmo avisar, queria dar uma surpresa, né? Então, essas visitas ou inspeções de bate-pronto não implicam alteração da rotina de trabalho. Na hipótese do CAPT, que é essa visita sem aviso prévio, ao ser informado da presença da autoridade da organização, o comandante-chefe ou diretor, depois da taquicardia, vai ao encontro, apresenta-se e acompanha durante a sua permanência. Então, vai ao encontro dessa autoridade. Tranquilo, isso aqui é bem tranquilo mesmo. Em cada local de serviço ou instrução, o competente responsável apresenta-se à autoridade e transmite-lhe as informações ou esclarecimentos que lhe forem solicitados, referentes às suas funções. É algo corriqueiro, galera. Chega lá a autoridade, o que tem no parágrafo 1º não é corriqueiro, chegar sem informar, mas se chegar informando ou não informando, e essa autoridade estiver passeando em diversas seções, setores, etc., aí em cada local, eu volto para o parágrafo 2º, aí sim, em cada local de serviço ou de instrução, o competente responsável apresenta-se à autoridade e transmite as informações lá, que forem para fim de esclarecimento. Terminada a visita, a autoridade é acompanhada até a saída pelo comandante, chefe ou diretor e pelos oficiais integrantes da equipe visitante. Nas visitas ou inspeções programadas, a autoridade visitante ou inspecionadora indica à autoridade interessada a finalidade, o local e a hora de sua inspeção ou visita, especificando, se for o caso, as disposições a serem tomadas. Então, se é uma visita aqui que não é para dar uma rasteira, é uma visita programada, a autoridade interessada indica, a autoridade interessada a finalidade, o local e a hora de sua inspeção ou visita. E aí, especificando, se for o caso, o que ele quer? Disposições a serem tomadas. Inclusive, quanto a
eventuais guardas. Parágrafo 1º. A autoridade é recebida pelo comandante, diretor ou chefe, sendo-lhe prestadas as continências devidas. Aí aqui nós estamos no viés programado, porque o artigo anterior era quando não é programado, aí o comandante, quando fica sabendo, corre, vai lá e se apresenta. Mas aqui, parágrafo 1º do artigo 104. A autoridade é recebida pelo comandante, diretor ou chefe, sendo-lhe prestadas as continências devidas. Tranquilo. Parágrafo 2º. A guarda de honra, sempre que for determinado por autoridade superior, dentro da cadeia de comando, ao comandante, chefe ou diretor daquela OM ou pelo próprio visitante. Olha isso. E, neste caso, somente quando se tratar da primeira visita ou inspeção feita à organização militar que lhe for subordinada. Aí aqui cabe, sim, questão de prova. Mas só antes, para a gente retomar. Lembra que dessas honras todas, nós estamos ali em honras de recepção e despedida. Aí esse aqui é um exemplo concreto que, dentro dos artigos, parágrafos, enfim, ele falou de guarda de honra como uma das coisas possíveis para se fazer uma honra de recepção. Voltando. Parágrafo 2º. A guarda de honra, sempre que for determinado por autoridade superior, dentro da cadeia de comando, ao comandante-chefe ou diretor da OM, ou pelo próprio visitante. Aí essa observação que vem agora é quando é determinado pelo próprio visitante. E, neste caso, somente quando se tratar da primeira visita ou inspeção feita à OM que lhe for subordinada. Tá? Então, para fim de prova, grava isso. Grava com gosto. Parágrafo 3º. A apresentação de todos os oficiais à autoridade presente. Cabendo ao comandante da organização militar realizar a apresentação do oficial seu subordinado de maior hierarquia, seguindo a apresentação, aí agora sim, individual dos demais. Então, o parágrafo 3º, em outras palavras, está dizendo o seguinte, que todos os oficiais vão se apresentar àquela autoridade que chegou, que está fazendo aí as visitas ou inspeções. Todos os oficiais vão se apresentar. O parágrafo 3º diz que cabe ao comandante da OM realizar a apresentação do oficial, do seu oficial subordinado de maior hierarquia, do seu vice. E os demais oficiais vão, sim, um a um, fazendo a apresentação individual. Agora, nós vamos para as comissões de cumprimentos e de pêsames. Aí vamos nos situar aqui. Comissões de cumprimento e de pêsames. E aí nós vamos ter uma parte para comissão de cumprimento e outra comissão de pêsames. Desculpem. As comissões de cumprimento são constituídas por oficiais de uma organização militar com o objetivo de testemunhar pública deferência às autoridades mencionadas no artigo 101. Os detalhezinhos para fim de prova. O cara bota uma assertiva assim para você julgar se está verdadeiro ou falso. Ó. As comissões de cumprimento são constituídas por militares de uma organização militar, ficaria meio redundante, né? Mas por militares, o que eu estou querendo brincar, trocar aqui, porque ali está escrito, constituída por oficiais de uma organização militar com o objetivo de testemunhar pública deferência às autoridades mencionadas no artigo 101. Então ele fechou que são oficiais. Cumprimentos são apresentações nos dias da pátria, do marinheiro, do soldado e do aviador, como também na posse de autoridades civis. Cumprimentos, então, o artigo 105 diz que os cumprimentos
são para aquelas autoridades no artigo 101, que nós já vimos. Lembra que no artigo 101 tem uma lista de autoridades, que vai do inciso 1 a 10, mas que o presidente, nós falamos lá de algumas autoridades, eles podem estender aquelas autoridades, recordam? Tinha um texto que começava assim, excepcionalmente, por determinação do seu presidente, e ia lá as exceções. Aí aqui está dizendo que o parágrafo 1º, cumprimentos são apresentações no dia da pátria, marinheiro, soldado, etc. Aí vem aquele outro texto. Excepcionalmente, por determinação... Aí antes de eu ler esse, eu quero voltar no outro. No outro. Aqui. Aqui, é quem tem direito a honras militares. Inciso 1 a 10. Parágrafo 1º falou assim: excepcionalmente, por determinação do presidente, ministro da Defesa, comandante de uma das forças, chefe de Estado-Maior Conjunto, serão prestadas honras militares a outras autoridades. Beleza. Aqui, nós estamos tratando de comissões. E essas comissões de cumprimento e pêsames. O artigo 105 diz assim: as comissões de cumprimento são constituídas por oficiais com o objetivo de testemunhar pública deferência às autoridades mencionadas no artigo 101. Aí, os cumprimentos, está ali no parágrafo 1º, são apresentações no dia da pátria, marinheiro, soldado e aviador, como também na posse de autoridades civis e militares. Aí vem o parágrafo 2º. Excepcionalmente, podem ser determinados pelo, agora não tem mais o presidente, pelo ministro de Defesa, comandante das forças, chefe do Estado-Maior Conjunto, ou comandante militar da área, distrito naval, ou comandante do Comando Aéreo Regional, cumprimentos a autoridades em dias não especificados no parágrafo 1º. Ou seja, o texto parece parecido, redundante, né? Mas não é. Naquele primeiro caso que tem, por determinação do presidente, ministro, enfim, esse aqui, é para que sejam prestadas honras para outras autoridades. E o do 105, parágrafo 2º, é para dizer que estes aí, excepcionalmente, eles podem autorizar cumprimentos a autoridades em dias não previstos no parágrafo 1º. E os do parágrafo 1º ficaram restritos a dias da pátria, dia do marinheiro, do soldado, do aviador, aí como também na posse de autoridades civis e militares. Exemplo de posse de autoridades civis e militares aí. Pós-campanha, eleição, e o político foi tomar posse. Governador, prefeito, enfim. Beleza? Combinado. Tranquilo. Então, esse parágrafo 2º aqui, do 105, com o parágrafo 1º do 101, se a pessoa que está fazendo a questão quiser jogar maldade, misturar os assuntos, a chance da gente se enrolar é alta. Então aqui eu tenho que pedir encarecidamente que você olhe isso, assim, mas de uma maneira X, estude de uma maneira X que diga assim, tá, agora eu estou seguro. O que o cara inverter numa questão de prova, eu não me enrolo. Porque mais à frente, quando a gente for fazer algumas questões, óbvio, eu vou fazer questão disso aqui com ideia de, vou procurar em alguma prova de vocês, se não tiver, eu mesmo vou fazer questão, para que a gente exercite, mas exercite de maneira clara, não ficar dúvida alguma. Beleza? Então, se voltando, deixa eu deixar aqui no meu esqueleto. Na posse do presidente da República, a oficialidade da Marinha, do Exército e da Aeronáutica é representada por comissão de cumprimentos composta pelos oficiais generais de cada Força Armada
que serve na capital federal. Para fim de prova, um detalhezinho aí. Então, na posse do presidente da República, vai ter uma oficialidade da Marinha, do Exército e da Aeronáutica? Vai, perfeito. Vai ter uma comissão de cumprimento? Tranquilo, isso é esperado. Composto por oficiais generais? Também é esperado. O detalhe que pode ser diferente é composta pelos oficiais generais de cada força que serve na capital federal, as quais fazem a visita de apresentação àquela autoridade, ao presidente, acompanhando o ministro de Estado da Defesa e sobre a direção dos comandantes das respectivas forças. Então vai ter uma comissão de cumprimento? Sim. Composta por quem? Oficiais generais de cada força que serve na capital federal, que serve em Brasília. E terão acompanhado de quem? Do ministro de Estado de Defesa e sob direção dos comandantes das três forças, dos comandantes das respectivas forças. Beleza. Essas visitas são realizadas em idênticas condições na posse do ministro de Estado da Defesa, pela oficialidade da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ficando a apresentação a cargo dos comandantes de cada força. Porque na anterior era na posse do presidente, então ia o ministro de Estado de Defesa, né, os comandantes das forças e aqueles oficiais generais lá da comissão de cumprimento. Agora, no parágrafo 1º, como é a posse do ministro de Estado de Defesa, aí quem vai fazer a apresentação, né, a apresentação fica a cargo, melhor dizendo, dos comandantes de cada força. Parágrafo 2º, sumindo, o texto vem. Essas visitas são realizadas em idênticas condições na posse do comandante da Marinha, da Aeronáutica, do Exército e pela oficialidade da Aeronáutica, ficando a apresentação a cargo dos chefes de Estado-Maior de cada força. Moçada, aqui no artigo 106 dá para alguém tentar fazer uma questão com ideia de dar rasteira num candidato. O caput do artigo 106 vai falar que a posse do presidente da República tem que ter uma comissão de cumprimento? Tem. Composta por oficiais generais de cada força armada que serve na capital. Beleza. Aí, mas quem acompanha? O ministro de Estado e os comandantes das respectivas forças. Parágrafo 1º já mudou. Agora é a posse de ministro de Estado. Aí fica a apresentação a cargo do comandante de cada força. Parágrafo 2º. Posse do comandante da Marinha, por exemplo, para nós aqui, do comandante da Aeronáutica, ficando a apresentação a cargo de quem? Do chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Ou, se for de qualquer uma das forças, do chefe do Estado-Maior de cada força. Então, o texto está em negrito no parágrafo 1º, lá na parte final, ficando a apresentação a cargo dos comandantes de cada força. Porque nós estamos falando da posse do ministro. O que está em negrito no parágrafo 2º, lá no final, ficando a apresentação a cargo dos chefes de Estado-Maior de cada força. Porque agora nós estamos falando da posse do comandante de uma das forças. Isso, chance de alguém fazer uma questão sempre querendo embaralhar o assunto. Artigo 107. Nos cumprimentos ao presidente da República ou a outras autoridades, nos dias de festa nacional ou em qualquer outra solenidade, os oficiais que comparecem incorporados deslocam-se, de acordo com a precedência, em coluna por um. Olha a safadeza com questão da prova aí. Até a altura da autoridade, onde fazem auto, defronta-se a essa. Então, os cumprimentos aí para o presidente da República ou a outras autoridades, mas nos dias de festa nacional ou em qualquer outra solenidade. Aí os oficiais comparecem incorporados, deslocam-se em precedência, mas aí em coluna por um, de acordo com a precedência, melhor dizendo, em coluna por um.
Bom, e agora, das comissões de pêsames. Aí, das comissões de cumprimento, já falamos, das comissões de pêsames. E das de pêsames, nós vamos, em função do horário nosso, iniciar na próxima, do nosso próximo bate-papo. Então, se é isso, moçada. Por hoje é isso, obrigado. E na próxima, teoria, e provavelmente teoria e já umas questões. Se não der certo, no máximo, para a gente vencer essa teoria toda, no máximo uma à frente. A gente faz aí diversas questões. Tá bom? Então, obrigado, até a próxima, valeu!